Agradecer a todos os presentes do nosso segundo congresso online de Lei Geral de Proteção de Dados e hoje temos a participação de um entrevistado incrível, Lécio Machado. Ele que é advogado e professor universitário, mestre em Direito e doutorando em Ciências Criminais pela Universidade de Coimbra, em Portugal, além do mais, nosso coordenador regional, nosso coordenador internacional do Grupo de Estudos de Inteligência Artificial, reside em Portugal desde 2018 e tem os interesses em Direito e Novas Tecnologias. Lécio, se apresenta, fala das tuas disponibilidades, do teu incentivo de morar em Portugal e o que é que te fez abandonar o Brasil desde 2018 para poder investir ainda mais em conhecimento e informação e hoje estar na nossa rede de relacionamentos, podendo compartilhar ainda mais incentivos. Na Universidade de Coimbra eu tive acesso a uma vida acadêmica total. Fiz o primeiro ano de estudo, o segundo ano de projeto e agora eu tenho até 3 anos para entregar um trabalho que é sobre responsabilidade penal por atos de inteligência artificial. O trabalho gira em torno disso aí. E estamos finalizando essa semana, junto com o colega João Alexandre, um livro de Lei Geral de Proteção de Dados. É um livro comentado, artigo por artigo, com uma parte histórica no início e ao final uma parte que trata das questões, das problemáticas ligadas à legislação. Né? Bacana. E me fala, frente a essa problemática toda da pandemia, muitas pessoas utilizando a tecnologia, todas as redes sociais, o celular, inclusive foi uma discussão da gente lá no nosso grupo de estudos. Como você considera que os criminosos estão agindo nessa fase? É bem interessante, porque quando lá dentro das ciências criminais a gente discute, por exemplo, liberação de drogas no Brasil, o meu maior medo é para onde a criminalidade vai migrar. Eu sempre falo sobre isso. O problema não é liberar ou não liberar as drogas. O problema é que o que nós vamos fazer com essa criminalidade que vai migrar das drogas para outros crimes. E é o que está acontecendo agora. A gente está observando isso. A criminalidade de rua e a criminalidade especializada de roubo a banco, sequestro e tal, está se utilizando mais agora dos meios digitais para a prática de fraudes. Então, a gente tem observado isso. Para o Ilan Prece, um querido maravilhoso, um juiz federal aí, incrível, professor. Certo. E hoje, por exemplo, minha cunhada, ela foi vítima da clonagem do perfil dela no WhatsApp. Você vê, e na hora que o meu cunhado foi fazer o boletim de ocorrência, o policial civil que eu atendeu falou, olha, está generalizado, é o dia inteiro, o tempo todo, como nunca aconteceu antes. Quer dizer, o efeito da criminalidade migrando das ruas ou de outros crimes por conta dos comércios fechados, empresas fechadas, para a criminalidade eletrônica ou digital, né? Excelente observação. Eu peguei esse gancho que aconteceu com o seu familiar hoje e a semelhança da Lei Geral de Proteção de Dados e já da GDPR, que é utilizada pela União Europeia. Exato. O Regulamento Geral de Proteção de Dados, ele foi implementado aqui, ele foi publicado também, em 2016 e teve o início de vigência em 2018. Mas não foi a primeira legislação europeia sobre o tema. Portugal mesmo já tinha outra legislação de proteção de dados anterior a essa regra, né? Mas foi a regra que trouxe para a União Europeia uma uniformização. E a Lei Geral de Proteção de Dados, o que é semelhante? Primeiro que ela é uma cópia grossa, né? uma cópia mais simples dessa norma europeia, no sentido mesmo de copiar toda a estrutura, copiar nomenclaturas e assim por diante. Né? O tempo de vigência delas é muito semelhante, por exemplo, o regulamento geral aqui na Europa foi de 1 ano e meio, o regulamento geral do Brasil estava para 2 anos, né? Agora a gente já viu que sinalizou totalmente para alteração, falta ainda a Câmara dos Deputados, mas a gente já observou pela
pelas conversas e textos jornalísticos, que a Câmara também vai acatar esses prazos que já foram aprovados no Senado. Todas as leis definem responsabilidades dos agentes, né, por atos contra a proteção de dados. Também as duas definem novas regras de marketing direto. Hoje no Brasil se sofre muito com a questão do marketing direto, nossas ligações por celulares, recebimento de e-mails que não foram pedidos, e assim por diante. Nós temos sofrido muito com isso. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados também vem para nós como um acalento nessa parte, para a gente parar um pouco de ser incomodado como cidadão, que a nossa liberdade, a nossa privacidade fica, né, atingida. Aqui não, aqui existe muito rigor nesse sentido, e principalmente a partir, né, de 2018. E outra coisa muito interessante que a Lei Geral copiou do Regulamento Geral aqui da União Europeia é a necessidade do relatório de impacto de proteção de dados. É um documento importante que o controlador de tratamento de dados deve elaborar, só que aqui ela é peça obrigatória. Na legislação brasileira, o texto diz poderá, mas, na verdade, quando a gente faz a leitura da estrutura do texto, esse poderá é um deverá. Eu até escrevo isso no livro. Está escrito poderá, mas não é um poderá, é um deverá. É necessário, toda vez que for necessário, o controlador vai ter, sim, que responder à autoridade com o relatório de impacto da proteção de dados, e não só por isso, porque para se contratar no mundo digital, ele vai ter que apresentar como um dos documentos de interesse de quem está contratando com ele, o relatório de impacto da proteção de dados, com certeza. Então, essas seriam assim, as semelhanças das duas legislações. Excelente. E o que dizer com essa expressão que os dados são os recursos mais valiosos hoje da Terra? As pessoas modelam como se fosse o verdadeiro petróleo do futuro, né? Esse termo é muito interessante e eu tenho ouvido muito falar sobre isso, então eu me debrucei sobre isso. Será que os dados realmente eles são hoje o recurso mais valioso da Terra? E muita gente utiliza para justificar isso, que hoje as 10 maiores empresas do mundo são empresas na área de tecnologia. Só que aí, dentro da minha pesquisa atual, eu comecei a observar que é um pouco diferente a história. Hoje ainda, as 10 maiores empresas do mundo são da área bancária e da área petrolífera. Existem 2 só empresas de tecnologia entre as 10 maiores do mundo. Uma delas é a Samsung. A outra agora eu não me recordo, mas eu vi recentemente. Agora, dentre as 10 marcas mais famosas, né, mais valiosas do mundo como marca, dessas 10 marcas, 7 empresas dessas estão relacionadas direto ou indiretamente com tecnologia. Então, sim, os dados hoje, eles são valiosos. E é interessante a gente observar isso, que o petróleo, outros bens naturais, eles têm uma cadeia, mesmo que longa, mas limitada. Por exemplo, é claro que o petróleo, uma hora, é um recurso que vai ser impossibilitado, e é necessário criar outro recurso energético. Mas os dados, eles são muito interessantes, e a gente não liga muito para isso no nosso dia a dia. Quando nós estamos falando de proteção de dados, nós estamos pensando nos dados que estão sendo transmitidos agora ou naqueles que nós estamos preenchendo fichas agora. Mas a questão dos dados, ela é passado, presente e futuro. Como assim? Quanto de dados nós já produzimos e estão espalhados pelo mundo em bancos de dados? Uma enormidade. Uma enormidade. É impossível dizer o quanto de dados eu já produzi até hoje. O quanto de dados eu estou produzindo no presente momento. E o quanto de dados eu irei produzir. Então, dados, ele é valioso porque é uma fonte inesgotável. Então, isso é muito importante. Então, hoje, por exemplo, existem muitas empresas que estão iniciando um trabalho, usam muito esse termo, mineração de dados. E é exatamente isso. O que é isso, minerar os dados? É eu ir e buscar lá no passado
o maior número de dados disponíveis sobre uma pessoa ou sobre algo, qualquer coisa que produziu dados, esses dados são disponíveis. E daí existe uma outra coisa que é muito importante, que é a monetização. O que é isso? É a utilização desses dados, ou dados minerados, ou dados recebidos por pagamento, para que ele seja fonte de lucro. Né? E isso é uma coisa muito importante. Hoje mesmo eu estava lendo um texto sobre isso, por exemplo, as empresas bancárias, elas não têm mais interesse em ganhar dinheiro com a movimentação da minha conta bancária, com a minha anuidade, com a cobrança do meu cartão de crédito, porque eles descobriram que eles têm um valor novo, que são os dados dos clientes. E esses dados têm muito mais valor no mercado do que o que eu possa pagar. Então, para uma empresa, é muito melhor que ela me mantenha com uma conta corrente de graça, mas que eu fique dando os meus dados para ela. Exatamente. E esses dados, essas empresas bancárias vão fazer o quê? Vão começar a monetizar isso. Vão começar a vender esses dados nossos e obter lucro, obter rendimento a partir daí. Né? Então, e aí que entra a rastreabilidade desses dados. Você pode exigir a rastreabilidade desses dados. Certo. E como é que você pode contestar um banco que fizer a venda dos nossos dados, nos mantermos com a tarifa mínima para que a gente possa disponibilizar os nossos dados para serem comercializados posteriormente? Exato. Por exemplo, aqui em Portugal, a minha conta bancária, eu não paguei nada para fazer minha conta bancária, recebi o cartão na hora, eu faço saques, eu tenho o seguro do automóvel nesse banco, pelo seguro do automóvel eu pago, mas eu não pago taxa nenhuma por isso. Aí a gente fala assim, olha que bom, eu não pago taxa nenhuma por isso, mas aí existe um novo ditado popular que caminha com isso aí. Quando você não paga por algo, o produto é você. Então, se eu não estou pagando por ele, como é que o banco está ganhando dinheiro? Porque, na verdade, o produto sou eu, são os meus dados que são o produto desse banco. E ele está utilizando meus dados da forma que ele entender melhor, agora dentro da lei. Né? Uma pergunta interessante do Giovanni. Quem fiscalizará a lei quando começar a vigorar? A Autoridade Nacional, né, de Proteção de Dados é o órgão fiscalizatório. Na verdade, é bem interessante. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela trabalha com uma dupla fiscalização. O que é isso? Primeiro, a empresa que está em tratamento de dados se autofiscaliza. O que é isso? Ela produz relatórios, ela produz auditorias internas, a fim de manter um banco de dados daquilo que está fazendo, para que quando a próxima fiscalização chegar, a fiscalização da autoridade nacional, ele possa apresentar esses dados. E também, por exemplo, as empresas internacionais que fazem qualquer negócio em âmbito internacional ou precisam fazer transferência de dados no âmbito internacional, vão precisar de ter enormes certificados para poder negociar, para poder contratar. Então, esses certificados são uma forma, vamos dizer, de fiscalização, quer dizer, existe sempre alguém certificando que essa pessoa está tratando os dados de modo adequado, que você pode confiar nesse ente, né, que ele está de forma adequada, guardando seus dados, trabalhando seus dados, excluindo seus dados quando não for mais necessários, né? E a autoridade nacional, ela funciona no âmbito mais amplo, né, do que a própria fiscalização que deve ser exercida pela empresa, o controle. Aí existe, por exemplo, as novas profissões, né, da Lei Geral de Proteção de Dados para os advogados, o compliance de dados, né, é importantíssimo, o controlador de dados, o agente de tratamento de dados e aquelas outras figuras que estão na lei e não estão na lei, mas vão ser necessárias. Excelente. As pessoas só falam da figura do DPO e esquecem de falar dessas outras figuras que podem ser originárias da lei, né? Exatamente. E pode nos falar sobre o caso do Cambridge do Facebook, referente à proteção de dados, e como essas empresas têm influenciado outros países e de que forma?
Observe que a Cambridge Analytica e o Facebook, eles produziram o maior caso até hoje no mundo ligado à questão de proteção de dados. Né? É o maior caso, sem dúvida nenhuma. Essas empresas juntas, elas foram responsáveis por fraudar o processo democrático de duas grandes eleições, o Brexit em 2016 e depois também as eleições dos Estados Unidos em 2016, que elegeram Donald Trump. Então, a Cambridge Analytica, ela conseguiu obter e classificar, é interessante, ela não só obteve, como conseguiu classificar e utilizar dados de 87 milhões de eleitores norte-americanos. E preste atenção, são 5 mil pontos de dados de cada um desses 87 milhões de eleitores. Então, o que a Cambridge Analytica fez? Ela pegou esses dados, organizou, classificou, pensou os eleitores que seriam interessantes. Quais os eleitores que seriam interessantes? Os indecisos. E numa quantidade necessária para que o presidente dos Estados Unidos ganhasse. Isso tudo aconteceu dentro de um local, de um prédio onde acontecia o chamado Projeto Alamo, que era o projeto para eleger o Donald Trump. Então, o que ocorreu? Tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, após a eleição de 2016, após o Brexit, essas duas empresas, o Facebook e a Cambridge Analytica, foram responsabilizados criminalmente e administrativamente pelos seus atos. Processos se iniciaram, né, contra eles. A Cambridge Analytica, para não entregar esses dados e não entregar a ninguém ou como foi feito esse tratamento de dados, decretou falência. Mentiu nos procedimentos parlamentares, mentiu no procedimento criminal e decretou falência. É uma pessoa jurídica que não existe mais. E o fez outros 5 bilhões de dólares e acabou com o processo criminal na Inglaterra. E com isso, até hoje, né, os processos acabaram porque houve plea guilty e terminaram-se os processos por conta de pagamento, e até hoje ninguém foi responsabilizado verdadeiramente para esse vazamento de dados. Interessante. E como podemos entender esse sistema democrático dessas duas empresas? Então, o importantíssimo é a gente observar aí que não só o Brexit e a eleição dos Estados Unidos de 2016 foram fraudadas ou foram manipuladas, mas também a eleição de Trindade e Tobago de 2009, a eleição argentina de 2015 e talvez até a eleição brasileira em 2018. Há possibilidades, né? Porque grande parte dos eleitores vieram dos grupos de WhatsApp. Exatamente. E o que nós temos que observar? Qual o papel da blockchain frente a tudo isso? Eu fiz até um artigo voltado das eleições, da anticorruptibilidade através dessa tecnologia. Qual o papel agora nessas novas eleições da tecnologia em si e entrando também no fator de proteção de dados? Como é que a gente pode resguardar? O que ocorre é o seguinte, eu estou concluindo, assim como outras pessoas concluem, que hoje nós não temos mais o sistema democrático como nós conhecemos em eleições em décadas atrás. Hoje nós não temos. Enquanto a lei de proteção de dados não funcionar e houver um verdadeiro cuidado, quer dizer, a proteção de dados ser verdadeiramente cuidada como a garantia fundamental, né? Hoje, como é que é? Existe a proteção de dados e dizem que a proteção de dados é parte do direito à privacidade, do direito à liberdade, do direito da formação da pessoa natural. Mas não, a proteção de dados em si também tem que se tornar um direito humano por si só, para que seja garantido. Por quê? Porque enquanto essas empresas milionárias e que podem manipular dados e que podem, com a ciência de dados, trabalhar e modificar o pensamento de uma pequena parcela dos eleitores para mudar uma eleição, o nosso sistema democrático eleitoral está falido. A grande verdade é essa. Então, é um papel fundamental que as legislações existam, as autoridades existam e que nós, cidadãos,
possamos cobrar um verdadeiro processo democrático, não manipulado por conta da questão de invasão de dados, seja da forma que for. Então, realmente, o sistema democrático que nós conhecemos hoje, ele não existe, que a gente conhecia 10 anos atrás, ele não existe mais. Excelente. E para os colegas que nos assistem, ainda entenderão o que são esses dados, né? Na prática. E que exemplos podemos dar, principalmente fazer uma extinção de dados sensíveis, você pode fazer, significar todas essas novas atribuições aos dados? Sim. Bom, a legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados, Regulamento Geral aqui da Europa, define, em linhas gerais, o que são dados. Mas o que são dados na prática, né? O que a gente pode dizer que são dados na prática para a Lei de Proteção de Dados? Bom, são todas as formas mesmo. Então, os dados são qualquer espécie de informação nossa que está escrito, seja num pedaço de papel ou seja no meio digital. Fotos, vídeos, qualquer postagem nossa em rede social, as nossas conversas em aplicativos, aquela caderneta, não sei se você se recorda, aquela caderneta na padaria da esquina, onde está o nosso nome e quanto nós estamos devendo de pão que nós pegamos na mercearia, ali são dados, aqueles são dados e devem ser protegidos. Porque se aqueles dados forem violados, alguém vai saber que é devedor. Para fazer rascunho no escritório. Exato. Então, por exemplo, quando nós recebemos uma propaganda que nós não autorizamos dentro das nossas redes sociais e nós não nos inscrevemos em nenhum comércio no sentido de que aquela propaganda chegue, alguma coisa está acontecendo com os nossos dados. De alguma forma, os nossos dados, os mais pessoais possíveis, estão sendo vazados. Hoje nós temos dois casos muito interessantes. O primeiro caso que nós temos de interessante é do Zoo, aquele aplicativo que nós estamos utilizando para estudo, classes, temáticas e tal. Foram encontrados centenas e centenas de vídeos feitos no Zoom, num servidor da Amazon. Então, quer dizer, os dados saíram da plataforma Azul e foram parar na plataforma Amazon e foram encontrados por pessoas da tecnologia. E foi um grande... Até já se pronunciou dessas novas técnicas de segurança. E o que você considera para os usuários que efetivamente utilizam essa plataforma? Então, hoje já apareceram diversas fontes, né? Fontes de dados, pessoas que possam nos ensinar adequadamente como deve usar. Então, por exemplo, não utilizar o Zoom para fazer apresentações de cunho sigiloso se você está usando a um modo grátis, né? Poder utilizar talvez uma ferramenta de criptografia da sua própria máquina e evitar a gravação, só manter gravado aquilo que você está fazendo no Zoom, se for necessário. Principalmente se for algo sigiloso, que não deve ser transmitido, tente gravar de outra forma, tente gravar na sua máquina, mas não grave diretamente pelo aplicativo do Zoom. Apesar da empresa dizer que já está tomando as devidas, se resguardando, mas o ideal é que a gente evite realmente fazer qualquer coisa muito sigilosa pela plataforma. E como um advogado ou escritório no Brasil, hoje deve se preparar para atender seus clientes, principalmente nessa época de home office, na pandemia, que tiveram seus direitos à privacidade e à liberdade atingidos por uma violação no tratamento dos dados. Como o pós, a violação e também a prevenção que está nesse período de pandemia. Então, o ideal é que, primeiro, os advogados, por nós trabalharmos com sigilo profissional, primeiro, nós devemos procurar um auxiliar técnico da área de dados,
para que nos possa, na área de segurança de dados, não de dados, mas na área de segurança de dados, para nos auxiliar. Uma empresa que possa fazer uma varredura nas máquinas que nós estamos levando para casa, um antivírus adequado com firewall e outras possibilidades de criptografia. Por quê? Porque se os dados que nós estamos tirando do servidor do escritório e trazendo para casa forem violados de alguma forma, ou eles forem expostos, os dados do nosso cliente, processos, documentos, conversas, isso pode gerar um dano muito grande para nós, advogados. Então, sempre não é um dinheiro gasto de forma ruim contratar uma empresa de segurança de dados. Isso é primordial, né? Principalmente nesse momento agora que os criminosos estão caminhando, também estão em home office. Você tem um software de gestão, que lá todos os dados do teu cliente são armazenados em nuvem, não ficam no teu computador. Você tem uma certificação digital, quer queira ou quer não, você passa um documento, passa um contrato por e-mail, faz tudo na própria base da tua certificação digital, faz o teu contrato e já tem uma assinatura digital automática, que o teu cliente já tem o acompanhamento daquilo, da feitura do teu contrato. É uma série de possibilidades que você pode se precaver agora nesse home office. Evitar a troca do próprio WhatsApp, desde materiais do próprio escritório que estão no teu computador. Porque ninguém sabe se aquele funcionário está utilizando o teu computador pessoal, se não for o computador da empresa. Não sabe de onde é que vai ficar aquele arquivo posteriormente. Então, são esses detalhes. Cuidado com a utilização também dos Wi-Fis que a gente não tem, são abertos, ou são de empresas, ou são públicos, e a gente não sabe o nível de segurança daquele sistema ali. Então, você está no local público... Andar com Wi-Fi ligado no celular. Se você está, por exemplo, no lugar público, e está com o Wi-Fi ligado naquele sistema, precisa de mandar um documento, desliga, utiliza seu 4G, depois liga de novo o Wi-Fi. Né? Então, isso são questões importantes, são pequenas questões que nos ajudam a evitar um problema maior futuro. Agora, como advogado e como escritório, nós devemos, como profissionais, Alessio, eu me interessei por isso, eu acho interessante, primeiro, continuar acompanhando a Gabriela Barreto aí, e também acompanhar o Law Talks, né? Então, continuar nos acompanhando. Participar do grupo de estudos da gente, Les coordena o grupo de estudos de inteligência artificial, a gente vai ter uma reunião para fomentar algumas iniciativas em meio a essa pandemia. Sim. E é isso. Exatamente. Então, primeiro é isso, e também buscar cursos e capacitações, tanto nacionais quanto internacionais, na área, né? Outra coisa, boas fontes de conhecimento. Sempre que for passar uma informação ou for obter uma informação, busque uma fonte de conhecimento assim, fiel e tente, como é que essa fonte de conhecimento vai ser fiel? É quando você olha em 2, 3 sites diferentes, confiáveis, e o assunto bate. Se não está batendo a informação, melhor não publicar, melhor não trabalhar com ela. E buscar bons parceiros profissionais, outros colegas advogados que gostem de estudar também, né? E outras pessoas da área de tecnologia, cientista de dados, colegas que também possam acrescentar alguma coisa nisso. E, Lécio, frente a tantos cursos disponíveis, está uma pandemia de conceitos de Lei Geral de Proteção de Dados, de material. Qual que você considera positivo, né? Sim, olha, existem alguns certificados para TPO, que é para quem não tem muita... O TPO é o controlador de dados, né? Existem os certificados da empresa holandesa que certifica internacionalmente. Ela, além de certificar como controlador, ela dá cursos na área de tecnologia e na área jurídica. Então, é bom buscar como fonte de conhecimento a própria empresa que certifica, porque ela dá curso e ela entrega material que você pode utilizar. Então, é importante buscar o certificado ISO, né? 27001, 27000. Então, esses certificados ISO são certificados internacionais, que nós temos que ter conhecimento também.
E buscar as certificações internacionais principalmente. É por aí. Agora, eu quero saber um pouco mais. Continua nos seguindo, procura bons profissionais conhecidos na internet que estão falando sobre o assunto, e aguarde mais um pouco que eu adquiri o nosso livro, Comentários à Lei Geral de Proteção de Dados, que daqui a pouco vai estar saindo aí, a gente vai estar postando. E alguns professores aí de Portugal, quais são os que você recomenda? Então, eu não tenho, dentro da proteção de dados, eu não tenho aqui em Portugal alguns professores assim determinados, não. A minha fonte de informação ela está sendo um pouco mais fora, né, alguns orientadores ingleses, uma turma da Alemanha, né, alguns institutos que nós trabalhamos junto aqui. Na verdade, a gente não tem ainda, por ser coisa nova, nós não temos despontando grandes doutrinadores na área de proteção de dados aqui ainda não. Nós vamos ter agora, por exemplo, em Lisboa, um congresso, porque a lei de proteção de dados atual de Portugal, por exemplo, ela tem um pouco mais, 2019 tem um ano e pouco de vigência, então a lei atual ainda é nova, então nós estamos ainda vivenciando as novidades da legislação aqui. Né? E é interessante que o povo aqui assimilou muito essa questão da proteção de dados, isso é bem interessante. Você não vê, por exemplo, pessoas abrindo muito seus dados no Facebook de forma pública, fotos de criança, de forma alguma aqui se posta fotos de criança nas redes sociais, as escolas não tiram foto das crianças e mandam por rede social, e nada disso, é tudo muito controlado. Os dados sensíveis aqui são extremamente controlados, né, principalmente os dados da área médica. Então, é muito interessante como que o povo, em pouco tempo, já assimilou a necessidade de proteger seus dados. Talvez seja porque eles sofreram mais de perto com a questão do Facebook, né, do caso Cambridge Facebook. Ainda bem que a vigência da lei aí foi antes dessa pandemia, né? Porque a probabilidade de ter vazamentos de dados sensíveis agora nos hospitais, com o número de atendimentos de infectados, é muito grande. É muito grande. Fala um pouco sobre as multas e como você acredita dessas sanções e quais as consequências. Bom, a gente um pouco difícil prever, porque até aqui mesmo na Europa, nós não temos observado as grandes empresas recebendo grandes multas. E é interessante, até se nós procurarmos nos tribunais, é interessante que até nos tribunais de Portugal aqui, nós que contestam multas dadas pela administração, né, aqui chama comissão, pela Comissão de Proteção de Dados portuguesa aqui, nós temos encontrado ainda pouca aplicação de multas. As pessoas, na verdade, têm buscado ou esconder muitas práticas ilícitas, né, e eu creio nisso também, como também se certificar e se proteger de modo adequado. Então, nós encontramos mais aplicação de multas, de pequenas multas em pequenas empresas que logo se dissolvem. É uma tendência. Perfeito. E passa um conselho para aquele advogado que nos assiste, que quer estudar um pouco mais a temática, e também se aprofundar, conhecer um pouco mais de você, conhecer um pouco mais do seu trabalho, e poder desenvolver um trabalho robusto aqui no Brasil, né? O que eu vejo muito é muita gente estudando, pouca concretude do estudo e automaticamente não muita credibilidade, a não ser daqueles escritórios grandiosos que já vêm trabalhando aí com direito digital há anos. Na verdade, o que ocorre é que, como a legislação é recente e a vigência plena dela se dará um pouco mais à frente, então nós temos observado uma grande tendência em se estudar o tema. Mas só que esse tema de direito ele é um pouco diferente do direito penal puro, do direito civil puro, do direito tributário puro. Por quê? Porque
não basta, nesse caso, você conhecer só o direito. Aí o direito é pouco, né? É necessário que conheça de tecnologia, que conheça de economia, que conheça de mercado. Então, Que tenha uma linguagem de fácil acesso, desde o chão de fábrica ao grande gestor, porque você vai ter que se relacionar com toda a equipe, que entenda também dessa parte de gerenciamento de projetos. Porque senão, como é que você vai dar o passo a passo com a rastreabilidade de um dado? é verdade. E outra coisa, tem que escolher um lado. É necessário, isso é importante. Os advogados têm que entender isso. Você tem que escolher um lado. Ou você vai estar do lado daqueles que tratam os dados, ou você vai estar do lado do titular dos dados. O que é isso? Ou você vai atender no seu escritório o consumidor, ou aquele cliente de uma empresa, ou aquela empresa menor, né, que foi atendida por uma empresa maior de tratamento de dados, ou você vai trabalhar diretamente com as grandes empresas que vão precisar de profissionais habilitados e com essa visão ampla que a Gabriela falou aí, para que possa dar toda a assessoria e dar todo o atendimento prévio, né, e depois também o atendimento na crise, naquele momento de crise. Uma coisa muito interessante que o CEO da Cambridge Analytica falou, que, olha, é interessante isso, a empresa que atuava em todo o mundo, com foco nos Estados Unidos e Inglaterra, no momento de crise, no momento que estourou o caso Cambridge Analytica e Facebook, eles procuraram diversas empresas de gerenciamento e assessoria em crise. E essas empresas precisam de ter juristas nessa área. E eles não encontraram no mundo inteiro uma ou mais empresas que pudessem assessorá-los no momento de crise. Eles tiveram que trabalhar sozinhos, com os processos criminais, com os procedimentos administrativos e cíveis que eles foram expostos. Excelente. Excelente, meu amigo. Eu não tenho palavras para agradecer sua participação, agradecer as pessoas que ficaram nos assistindo até agora. E agradecer a todos também. Excelente trabalho aí nessa gestão 2020 da nossa associação, que a gente possa realizar muita coisa interessante. Eu espero que você termine o doutorado com muita prosperidade e atraia ainda mais incentivos, educação assertiva para a nossa classe de advogados. A gente precisa estudar ainda mais, a gente precisa se atualizar ainda mais. A gente precisa ter esse olhar de contribuir mesmo com a sociedade, não só esse pitch de venda toda hora de um curso, de um livro, disso, daquilo, e que em realidade não está transformando ninguém a não ser essa comercialização pura, né? Eu acho que quando você evangeliza, você se estimula, você fomenta um grupo, você educa, atrai as pessoas a se inspirarem em você, é fácil, é de fácil acesso qualquer comercialização. E é isso. E hoje se fala muito nas empresas, nos profissionais para as empresas, mas os profissionais que vão atender o povo, a população, aquele que vai sofrer, que vai ser vítima de um vazamento de dados. Então, quem dando essa área também tem que se preocupar e informar. Existe pouquíssima informação nessa área, as pessoas não entendem o quão é importante elas conhecerem, entenderem que é um direito seu ter aquilo que produz com dados resguardado como um verdadeiro direito humano mesmo. Então, isso é muito complexo, né? Mas eu espero ter contribuído, Gabriela, eu espero contribuir outras vezes. Também agradeço aí todo o seu trabalho. É um home office incansável seu, a gente observa aí todo dia, a gente vai aí no Law Talks na área de proteção, na área de inteligência artificial, que realmente pode contribuir para a sociedade também. Vamos aí fomentar alguma iniciativa nossa aí, se Deus quiser, tá? Obrigada a todos, meu muito boa noite e até a próxima, se Deus quiser.